Pronto, eu vou fazer um vídeo rápido aqui sobre os Zabbix, certo? Zabbix ele é um sistema de monitoramento que ele serve para receber informações dos equipamentos que estão na rede. Nano, Microtik, OLT, roteador, o que tiver o protocolo SNMP, que é o protocolo de monitoramento de uma rede, eu consigo receber informações. Então aqui eu tenho os Zabbix, né, que é o que a gente usa. E aqui eu tenho primeiro a coluna que é Monitoring. Monitoring eu tenho um dashboard. O dashboard, esse dashboard ele é configurável. Aí o nosso aqui ele tem, por exemplo, se o equipamento está funcionando, o número de hosts, ó, a gente tem 183 hosts, o número de templates eu falo mais à frente, o número de itens, a gente tem itens, cada item é uma coisa que é uma interface, é uma temperatura, é voltagem. Deixa eu só parar aqui. Então vamos lá. Nós temos os números de itens que eu estava falando, os números de alarmes, triggers significa alarme, os números de usuários, eu tenho 4 usuários, 2 estão ativos, os verdinhos. A requisição por segundo é o tempo de requisição. E aí aqui eu tenho os top 10 alarmes, são os alarmes que estão acontecendo. Por exemplo, aqui nessa coluna eu vou ter problemas, a hora, o host, que é o equipamento, e o problema, que ele é avaliado em prioridades. Pequeno, alto e muito grave, né? Tem vários níveis. Então eu tenho aqui a duração. Então significa que esse evento qual é o evento? Qual é o problema aqui? E disponibilidade do host CNP. Significa se eu parei de ter ping, esse equipamento está down. Então está com 8 horas e 9 minutos e 12 segundos que esse equipamento está fora. E qual é o equipamento? O equipamento é a Nova Alegria 01 e aqui ele está a 10h40. E aí aqui eu tenho os outros aqui, que é a temperatura. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, pitombeira. Pitombeira está desde as 6h01 que está fora, então tá 12 horas que esse equipamento tá fora. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho aqui o histórico. Só passando o mouse em cima, eu tenho o histórico dos dias que esse equipamento ficou fora. Eu não consigo colocar porque ele só vai me aparecer aqui, ó. Se eu clicar em cima, ó, ele me diz, ó, maio, abril, março, fevereiro, são os históricos desse equipamento que teve problema. E aqui eu tenho outro aqui, ó. Esse aqui ele está dizendo que a porta 2, que é o Currupião 03, mudou a velocidade da porta para 10 megas. Isso está ocorrendo desde o dia 25, desde o dia, quer dizer, o ano, o mês e o dia. Esse aqui é o detalhe do problema. E aí aqui eu tenho várias outras coisas. Então, eu tenho um dashboard, eu tenho os problemas. Se eu clicar em Problems, ó, Monitoring, Problems, se eu apagar aqui e colocar só em problemas, eu vou mostrar todos os problemas que está acontecendo na rede nesse momento. Por exemplo, esse de baixo aqui, ó, ele é desde 2023, ó. 2Y significa 2 years, né? Que ele é em inglês. Então é 2 anos, 2 meses e 1 dia. Então esse é o switch lá, ele só está mostrando que está com 21 volts. Provavelmente lá a fonte deve estar com alguma queda, mas está com 2 anos que está acontecendo. Aí eu tenho aqui, ó, o Riacho 03 desde dezembro de 2024. Ó. Isso foi antes, né? Ó, é em agosto. Tá acontecendo, ó, 9 meses, 5 dias e 4 horas. Que cliente desconectado. Esse alarme cliente desconectado, ele mostra pra gente, por exemplo, se houve uma queda de energia na comunidade, todo mundo que está conectado no AP ele vai cair, correto? E aí fica zero. Significa que não tem nenhum cliente conectado, ou é falha de energia, ou nesse caso aqui a gente não tem mais nenhum cliente nesse AP, a gente pode recolher esse AP. Aí eu tenho aqui também a do Guarani, que já está com 5 meses. Ó. A fonte lá está com problema, possivelmente a fonte que é pequena lá está com problema. Ó. Tá dando um limite de 11 volts, então ou a fonte ela é de 12, que provavelmente essa fonte é de 12 e está só com 11 volts. O alarme está preparado, ó, um que a gente acha aqui, ó, tá com 1 mês, 18 dias, que é o ponto a ponto do Chino aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dizendo o host, average, e aí ele tá me dizendo, ó, que provavelmente vocês também precisam ir lá para ver, porque esse ponto a ponto tá down, por isso que o cliente lá não tá conectado. E aí eu tenho vários outros alarmes.
Nesses alarmes aqui eu tenho também, esse monitor, eu tenho uns hosts que vai me mostrar, por exemplo, eu consigo ver por grupos, ou se eu clicar aqui eu vejo aplicar, ele vai me mostrar todos os hosts que eu tenho configurado na rede. Ó. E aqui o hosts grupos, eu separo esses hosts por exemplo, torre, se eu clicar torre vai aparecer, ó, Torre Saquinho, Caiçara, Riacho das Pedras, Engata Juçoca, Torre Caetano. Ó, se eu colocar aqui no Torre Guarani, é para aparecer todos os hosts que estão na Torre do Guarani. Eu vou aplicar, aí eu apareço, ó. Tem uma RBzinha, Guarani 01, Guarani 02. Pronto. Esses hosts vão me mostrar. Esse Lecce Data. O Lecce Data, ele vai me mostrar todas as informações de um equipamento. Por exemplo, vamos colocar aqui um AP, né? Vamos colocar Pitombeira 01. Cadê? Que é uma OMI. Eu vou aplicar o Pitombeira 01 e aí ele me diz, ó, o backup do equipamento. Se ele está dizendo aqui, ó, ele deu timeout. Isso é um erro. Ele não conseguiu fechar SSH. O que é? Os microtics a gente consegue copiar o backup do equipamento, toda a configuração via texto e mandar para dentro dos apps para quando esse equipamento der falha, queimar alguma coisa, a gente tem a configuração de backup. Aí eu tenho as interfaces, ó, tráfego de entrada, tráfego de saída, Ether 1, tudo, ó, é tráfego de entrada, tráfego de saída. Por exemplo, ó, Ether 1, tráfego de entrada, eu estou tendo aqui, ó, 9 megas de tráfego de entrada. Se eu clicar aqui no gráfico, ele vai me mostrar. E esse gráfico aqui, eu tenho como mostrar, ó, de 2 dias, 7 dias, 30 dias, vamos olhar de 30 dias atrás. Ele me mostra esse de 30 dias. Você está vendo que tem falha aqui? Provavelmente foi quando o equipamento ficou fora e indisponível. Então aqui eu tenho um máximo, a média e o mínimo. E a última? A última foi 6 megas, o mínimo foi 20 kbps, a média que dá é 7.8 megas e o máximo 27.44. Se eu clicar aqui em voltar, e ele me mostra mais coisas, por exemplo, o firmware do equipamento, ó, é 6.49. Ele me mostra aqui a frequência, que é a frequência do AP5680. Ele me mostra o tempo de resposta, é o tempo que o servidor pinga daqui, o servidor está aqui em Santa Quitéria, até o Salitre, até onde está o equipamento. E aí ele me diz mais coisas, por exemplo, velocidade da interface, ó, da Ether 1, está dizendo que está 100 megas. Vamos olhar outro aqui. Vamos olhar Serra da Quixaba. Se eu colocar sra.qxb, porque todos os hosts que a gente coloca na rede é tudo... Eu não coloco o nome, por exemplo, porque fica muito grande. Então eu vou colocar siglas, que fica mais fácil. Por exemplo, as siglas estado, cidade, localidade, o tipo de torre e o tipo de hierarquia. Por exemplo, vamos clicar aqui na Serra da Quixaba, Router Suite 01. Eu vou aplicar aqui. Ele fica no estado do Ceará, que é Tejuçuoca, que fica na Serra da Quixaba. SRA significa serra, QXB significa Quixaba, ERB é uma torre, que é uma sigla que é usada. Router Suite, RSW, significa Router Suite. Então, é um roteador que ele vai servir como suíte. E aí ele me diz que é um Router Suite 01, que pode ser o 01, 02, 03, 04, vários. Ó, nesse momento aqui, ó, alarme chegando aqui para mim. Aí eu clico aqui, ó. Então ele me dá os processamentos, ó. Eu tenho um processamento porque essa RBzinha ela tem 4 processamentos, então ela tá me dando o último valor, ó, 4%, 2%, 1%. Se a gente olhar aqui no gráfico, clicar em gráfico, aí ele me mostra, ó. O máximo foi 100%. Vamos colocar os últimos 30 dias. Vamos aplicar, às vezes demora um pouco. Tá aqui os últimos 30 dias já. Vou colocar os últimos 3 meses. Vou voltar aqui de novo. Às vezes é bug. Vou colocar aqui de novo. Ó, ele vai me dar os 3 meses, viu? Ó, coloquei nos 30 e não apareceu, ó. Agora apareceu. Às vezes é só bug ou do próprio Zabbix ou próprio navegador. Então, ó, ele tá me dizendo que os últimos 3 meses eu tive uma máxima só de 10%. E aí ele me mostra aqui, ó. Coluna. Esse aqui é o gráfico. O Zabbix ele só serve para coletar. A gente tem outro software que é só para ver melhor a questão de gráfico.
Mas os apps ele vai te dar uma noção mais ou menos. Aí eu tenho aqui o backup que eu mostrei pra você. Se eu colocar aqui History, últimas 12 horas, hoje, ontem, pronto. Se colocar ontem, ó, eu tenho todo o TXT da configuração do equipamento. Ó. Isso aqui é a configuração. Se eu pegar, colar isso aqui, abrir o terminal do MikroTik, não sei se vocês já viram o terminal, se eu abrir, clicar, jogar dentro, eu jogo a configuração todinha. É toda a configuração que tem atual. Vamos ver outra coisa. Ping, ó. Eu tenho status de ping. Ele me diz se tá valor 1, ó. Vocês estão vendo aqui, o valor 1 significa que ele tá up, 0 significa que ele tá down. Perda de pacote, se está tendo alguma perda, se o ponto a ponto tá ruim. Versão, a temperatura, ó. Temperatura interna. Temperatura interna, ó, tá 52 graus, é a temperatura do processamento. Vamos lá aqui, ó, lã mimosa, que é a fibra, aqui. Vamos colocar aqui, ó, isso aqui ele está dizendo, ó, interface Ethereum conectado na lã do mimosa, 6.43. Se eu clicar aqui, ó, no gráfico, nas últimas 12 horas, ele vai me mostrar, ó, eu tive um máximo de 68 megas. Aí ele me diz aqui, ó, 7h15, 7h30, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 1, 14, 15. Então ele me diz toda essa informação. Aqui a gente consegue ver voltagem, que é importante. Se eu colocar volt e aplicar, ó, ele me diz a voltagem. Esse é um ponto específico ainda este mês, 3 horas. Últimas 12 horas. Ó. Qual é o problema que a gente está acontecendo aqui? Ó? Nos horários de pico, quando o sol, ó, lá é bateria solar, painel, carregador, controlador de carga. Aí a gente tem, ó, deixa eu colocar ontem, ó, começa a partir das 6, ó, quando o sol começa a esquentar, ó, ele vem com 25 volts, aí ele vai subindo. Ó. Só que a gente tem um problema, ó. Ele está indo para 35 volts e desce no finalzinho da tarde. Significa que o controlador de carga está com algum tipo de problema que não é para ter esse aumento de 35. Vamos olhar aqui nos últimos 30 dias. Ó, vocês podem ver, ó, que nos últimos 30 dias, ó, ele começa aqui, ó, 4/4 às 19 horas. Então eu tenho um limite aqui de máximo 26, 28. Aí ele começou a partir daqui, ó, 4, dia 25, ó. 4 no mês de abril, dia 25 de abril, ele começou a ter pico, ó. Pode ver que ele subiu aqui para 35 volts, então provavelmente o controlador de carga lá está com problema. Então, a gente tem que dar uma olhada. Vamos olhar outro aqui. MCO, que é macaco. MCO, outro switch, eu vou aplicar. E aí eu tenho, ó. Eu tenho o disco, eu tenho temperatura 28 graus, eu tenho um processador lá, ó, que é 16, Ether 3. Eu também posso procurar aqui pela Ether, né? As Ethers é Ether 1, T2, T3. Se eu colocar Ether 3 e olhar em gráfico, o Ether 3 ele me diz aqui, ó, interface Ether 3 conectado na Ether 1 do LHG Caissara. Esse é o ponto a ponto principal. Esse vídeo tá com quantos minutos? Esse vídeo já tá com 13 minutos, já tá bom. 15 minutos de vídeo tá bom. E aí eu tenho dos últimos 7 dias, ó. Então, o máximo, ó. O que a gente tá analisando aqui? A interface lá, ela só é 100 megas. Então, o máximo que tá batendo já é 95.9. Significa que eu tenho já uma capacidade para a gente alterar o equipamento do ponto a ponto ou para um Mimosa ou para um Base Box, algo que tenha porta giga para poder aumentar a capacidade. Então já está começando a superar a fase dos... já está topando, né? Vocês podem ver aqui, ó. A gente colocar bem aqui o horário de pico, ó. Se eu clicar no gráfico eu consigo ver, ó. Clicar e arrastar, últimas 10 horas, ó. Tem um momento aqui que o gráfico chegou, ó, 87. Vem aqui, ó. Se eu colocar 26 minutos, e aí eu vou conseguindo ver o gráfico. Aqui, por exemplo, voltagem, ó, 24 volts, que é da bateria, 12, 13, vou olhar outra aqui também, list data, eu vou colocar o POP, que é um equipamentozinho que tem lá no POP do Cangati,
Pop Protect. É um equipamento que ele somente para receber as voltagens. Ó. Ele tem poucos itens, que ele me diz aqui o timeout dele, diz a temperatura interna, tensão da bateria porque ele não está ligado e só a tensão de entrada que a gente coloca. Ó. Se colocar aqui em gráfico, tá dando 54 volts. Eu tenho aqui, ó, 54 volts. Se eu colocar aqui dos últimos 30 dias, ó, foi quando caiu a bateria, a energia, aconteceu alguma coisa lá. Vocês estão vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ó, dos 2 dias atrás, ó, 50 volts, ó. Aí essa linhazinha que tem aqui já é o alarme. Eu tenho bem aqui, ó, trigger, bem aqui embaixo, ó, tem o nome trigger. Trigger de descarga 54 volts, crítico. Então, ó, 50 volts, quando chega em 50 volts eu alarmo, quando chega em 47 é alarme. Aqui, ó. Aqui, ó. Dia foi 6/4. Ó, ele foi, ó, 48. Bem aqui já foi, ó, 44 e aí quando chega em 44 ele descarrega. Ó. A gente pode ver que a gente ficou das 17h35, veio subir às 18h15. Então, os Zabbix ele serve para muitas coisas. Então, eu tenho serviços, eu tenho inventório, eu tenho reports, eu tenho a configuração, que é onde eu configuro os hosts, os templates, manutenção, ação e administração. Mas basicamente para vocês irem tendo noção do que é o Zabbix, é basicamente isso aí.